Antes de contar essa história, gostaria de dizer o que aconteceu com a minha família, e nós raramente tocamos no assunto, mas achei importante compartilhar para alertar os outros. Energias negativas realmente fazem coisas assustadoras. Minha irmã passou por um período difícil em sua vida. Estava se divorciando e tinha uma filha pequena. Como ela não tinha lugar para ficar e minha mãe morava em outro estado, eu e meu marido decidimos recebê-la em nossa casa, até ela encontrar outro lugar. Os primeiros dias foram super tranquilos, nada muito fora da rotina de todos nós, e às vezes parecia que ela nem estava lá, de tão ocupada que estava. Porém, ao final da segunda semana, entrei na cozinha para pegar alguma coisa e a encontrei lá, parada, olhando para a janela. Resolvi tentar iniciar uma conversa, mas ela continuava ali parada, olhando para o mesmo lugar, sem se mover. Então pensei que ela deveria estar distraída ou pensando em alguma coisa importante. Então achei melhor não a interromper mais. Saí da cozinha e fui até a sala. Me sentei no sofá com a minha filha e começamos a ver televisão. Nesse tempo, a porta da frente se abriu e minha irmã entrou, falando que o dia havia sido agitado e que estava chegando agora do trabalho. Eu fiquei gelado. A pessoa que estava na cozinha não era ela. Alguns dias depois do ocorrido, ela se mudou com seu filho. Porém, os encontros não acabaram. Eu estava indo para o meu quarto quando a vejo sentada na cama do quarto de visitas, olhando novamente para a janela sem expressão. Achei que meus olhos estavam me enganando, pois eu havia arrumado o quarto de hóspedes e ela já não morava mais comigo. Saí correndo para contar ao meu marido, mas quando ele foi até o quarto de visitas, não havia mais nada e nem ninguém lá. Por fim, isso aconteceu com a minha mãe, que mora em outro estado. Ela estava na cozinha conversando com meu pai, quando começo a ouvir o barulho na sala. Minha mãe se levantou, resolveu ir até lá, acreditando que meu pai havia deixado a televisão ligada. Porém, ao chegar lá, se deparou com a minha irmã sentada no sofá, assistindo televisão assustada. Tentou conversar com ela, mas sem resposta. Nesse momento, meu pai grita da cozinha que a minha irmã estava ligando e que queria conversar com ela. Até hoje mantemos essa história apenas entre a família, mas suspeitamos que eram as energias negativas do momento em que ela passava que afetaram toda a família. Vocês teriam outra explicação? Eu deveria ter uns 15 anos quando isso aconteceu, e foi a pior experiência paranormal da minha vida, apesar de eu já ter tido outras. Nessa época eu estava viciado na brincadeira do copo, como chamo, mas eu não usava o copo e sim aquele tabuleiro Ouija. A primeira experiência aterrorizante aconteceu com a minha mãe. Eu a ouvi entrando em casa, então eu e meu melhor amigo, que estava lá, resolvemos ir ver se ela precisava de ajuda, pois ela havia ido até o mercado. Enfim, assim que entramos na cozinha, vimos o que parecia ser a minha mãe, mas uma versão muito mais jovem dela, carregando as sacolas do mercado. Eu e meu amigo, vendo ela com sacolas, tentamos falar com ela e pegar algumas e conversar um pouco nesse meio tempo, mas não houve reação, apenas silêncio. Ela continuou andando como se não estivéssemos lá, indo até o quarto do meu irmão e fechando a porta. Eu e meu amigo a seguimos, contudo, ao abrir a porta do quarto do meu irmão, não havia ninguém e nem nada. Nós dois ficamos assustados por boa parte daquela semana, e até hoje não entendemos o que causou aquilo. A segunda experiência aconteceu com o meu irmão. Minha mãe estava com ele no telefone e ele disse a ela que estava indo para casa. Assim que desligaram o celular, ele entrou pela porta. Então minha mãe e ele começaram a conversar. Pouco após essa conversa, ela mandou ele tirar o lixo. E assim que o fez, foi diretamente para o banho. Enquanto ele estava no banheiro, eu senti um calafrio. E assim que o calafrio passou, meu irmão de verdade entrou pela porta da frente, com uma cara extremamente assustada. Minha mãe então se tocou do que aconteceu e todos ficamos assustados.
Gostaria de esclarecer que em ambos os casos meu irmão falso e minha mãe falsa tinham olhos escuros e olheiras fundas demais, e tudo aquilo parecia apenas um sonho. Quem eram aquelas pessoas? Então, eu não sou muito de contar histórias, mas isso me aterrorizou. Gostaria de dizer ainda que eu amo histórias paranormais e amo canais do YouTube que falam sobre isso. Eu sou viciado nelas, mas nunca tinha acontecido nada comigo até eu me mudar. Para contexto, eu cresci em uma casa muito antiga, construída em 1860 no estado de Nova York, e eu nunca tive encontros paranormais ou coisas do gênero. Porém, minha esposa e eu compramos, pouco antes da pandemia começar, uma casa abandonada dos anos 80, no estado da Virgínia. E deixe-me dizer, tudo que nunca tinha acontecido de paranormal antes começou a acontecer assim que nos mudamos. O primeiro caso aconteceu quando eu estava cuidando do meu filho. Era 2 horas da manhã quando minha esposa e eu acordamos para dar comida para o nosso filho. Nós dois estávamos muito acordados, conversando enquanto nossos cachorros dormiam na sala. De repente, ouvimos barulhos de patas no piso de madeira. Importante frisar, meus cachorros sempre latem por qualquer coisa e qualquer um que não more na casa. E então, após esse barulho, ouvimos uma voz de um homem. Essa voz vinha da cozinha e falava com nossos cachorros como se fossem velhos conhecidos. Eu olho para minha esposa assustada e resolvi ver o que era. Assim que chego na cozinha, nada. Resolvo então vasculhar a casa e novamente nada. Alguns meses após essa ocorrência, outra aconteceu. Eu estava sozinho em meu quarto, me arrumando para dormir, e assim que desliguei as luzes, minha esposa entrou no quarto. Eu disse alguma coisa enquanto me cobria, mas não obtive resposta. Me distraí com o meu celular e resolvi perguntar se ela ia deitar, enquanto ela ia até o seu lado da cama, mas ela não respondeu. Então perguntei, você está brava? Quando ela se abaixa, então pensei que ela deveria estar pegando algo do nosso filho. Então resolvi reiterar a pergunta anterior. Mas para minha surpresa, minha esposa de verdade aparece na porta e começa a brincar comigo, perguntando por que eu está falando sozinho. Eu congelei. Então ela disse, você está ficando louco, e riu. Desde então, pequenas coisas como essa acontecem rotineiramente. E por último, isso aconteceu. Algumas semanas atrás, eu havia acabado de chegar em casa. Dei oi para minha esposa e notei que ela havia deixado a cesta de roupa suja que ela carregava quando cheguei no meio da cozinha. Porém, quando eu subi para tomar banho e lhe pergunto por que o cesto estava no meio da cozinha, ela me deu um oi como se acabasse de me encontrar e me fala que estava no banho e que o cesto estava no banheiro o tempo todo. Estou ficando realmente louco? Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Não deveria ter mais de 13 anos de idade. Sabem aqueles dias em que você inventa uma doença para não ir para a escola apenas para ficar em casa jogando videogames? Pois então, isso aconteceu em um desses dias. Eu fingi que estava com uma mega dor de barriga e que não conseguiria ir para a escola naquele dia. Minha mãe acreditou, ou fingiu que acreditou, na minha doença misteriosa e me deixou ficar em casa naquela tarde enquanto ela ia ao trabalho. Assim que ela saiu, me levantei da cama e fui até a sala jogar o meu sonhado videogame. Tudo indo bem, nas primeiras 2 horas, quando por volta das 3 para as 3:30 da tarde, ouço um barulho na porta dos fundos. Assustado pelo barulho, me escondi atrás do sofá. Mas alguns minutos se passaram e apenas silêncio. Juntei todas as minhas forças e fui até onde a porta dos fundos fica, no caso, a cozinha. Chego lá e me deparo com a minha mãe, sentada de frente para a mesa, imóvel. Pensei que ia levar uma bronca ou algo do tipo assim que ela visse o videogame ligado. Mas ela apenas se levantou e foi até o quarto. Intrigado,
Mas como um bom adolescente que era, deixei passar e continuei com os meus jogos. Até umas 6:30 da tarde, quando iria para fazer um lanche. Assim que me levanto do sofá, ouço minha mãe gritando da cozinha que ela havia acabado de chegar do trabalho e queria saber se a dor havia passado. Eu fiquei em choque. Perguntei se ela havia passado mais cedo em casa e ela disse que não, e que o trabalho estava muito corrido, mas que ela havia tentado me ligar algumas vezes e, como eu não atendi, imaginou que eu estava dormindo. Até hoje tenho medo de quem era aquela pessoa que entrou e foi para o quarto da minha mãe, porque claramente não era ela.